bom dia Brasil, bom dia meu povo, bom dia Timbó. Estamos aqui mais uma vez esse sábado com a graça de Deus, aqui no Papo Aberto na Web Rádio Misturebas. E vamos hoje aqui apresentar, daqui a pouquinho já está presente aqui o meu amigo o professor Juliano Bona. E o Tafarel Borges aí no violãozinho já está preparando aí as músicas para vocês. E nessa animação você vai colocando a chaleira no fogo, água para ferver, faz aquele cafezinho gostoso e acompanha nós aí no Papo Aberto de sábado. Siba! Valeu, valeu! E o apoio aqui do nosso programa está no apoio da nossa amiga Lourdes, Dona Lourdes da Lojas de Krieger. Lojas de Krieger que este mês está com uma promoção de inverno. Cobertor de orelha é bom, mas nosso mês cama, mesa e banho é irresistível. Chega de colocar panos quentes, deixe sua casa mais bonita. Venha para Lojas de Krieger conferir o tão esperado mês da cama, mesa e banho. Toda linha com desconto de 20% à vista e 10% no prazo. Atenção para toalhas Karsten a partir de R$ 9,90 de rosto e R$ 19,90 de banho. E ainda mais, na compra de um edredão, o seu usado vale um brinde exclusivo em nossa ação solidária. É o seguinte, ó, você tem o teu cobertor usadinho lá que você não usa, aí você vai lá na Loja de Krieger, compra teu edredão novo e leva esse usado. E neste usado, além de você fazer uma ação solidária ajudando alguém, você vai estar ganhando um brinde, beleza? Então passa na Loja de Krieger esse mês de julho, ajude as pessoas que você quer ajudar e também compra o teu cobertorzinho, o novinho em folha. Segura! Então galera, então, e também eu não posso deixar de anunciar o meu grande patrocinador também, Parafusos do Nilson Fiamucina aí, o Parafusos Bertoldi. Grande abraço a toda a galera do balcão aí que tá nos vindo aí também. Um abraço pra toda a rapaziada aí dos Parafusos Bertoldi. É isso aí, galera. E também da minha amiga, a Rose. A Rose, Brechó da Rose, daqui a pouco eu vou anunciar os produtos dela aí também, da Rose, Brechó da Rose, beleza? E nesse clima gostoso, a gente vai seguindo o nosso Papo Aberto aqui. E neste sábado de manhã, então, vai estar aqui. Diga, Juliano, professor Juliano, diga seu bom dia para toda a galera que está presente nos vindo e nos vendo aí, professor Juliano. Bom, queria deixar um bom dia a todos. É um prazer estar participando aqui do teu programa, Edson. Eu acho que a ideia do programa é muito boa, trazer pessoas diferentes para conversar sobre assuntos diferentes. E conversar sobre a educação é sempre muito importante, né? E o tema que a gente vai abordar hoje, eu acho que vai tocar muitas pessoas, porque são assuntos que não só preocupam os educadores, mas assim que a partir deles a gente pode atingir grande parte da sociedade e dos pais que estão nos escutando, né? Então eu acho que o assunto vai ser bem interessante. Meu Deus, é isso aí, inovação na educação. Um assunto vasto, mas assim, eu acredito que nesta uma horinha aí vão poder passar uma mensagem para todos os nossos amigos, não só professores, os alunos, o pessoal, as famílias que estão em casa nos vendo e nos vindo, beleza? E também está aqui hoje o meu amigo Tafarel Borges. Bom dia, Tafarel, tudo bem? Bom dia, Edson, bom dia, Juliano. Bom dia, bom dia. Prazer imenso estar aqui com você, Edson. Isso é uma satisfação para mim também, Tafarel. Olha, a gente sempre foi se falando, trocando aí favores nas comunidades, tocando violão aqui, a gente fechando aí os nossos compromissos. E hoje que legal, olha, você aceitou o meu convite de estar aqui, né, e poder aí fazer umas canções aí com a gente, porque eu gosto do meu programa, sempre estar entrevistando alguém, trazendo alguém musicalmente, mostrando também os seus dons musicais. Beleza, Tafarel? Beleza. Tafarel, pra quebrar o gelo do nosso programa aqui, pra descontrair um pouco, vamos fazer uma canção já? Vamos lá? Qual é a canção, Tafarel? Na sua estante da Piti. Vamos lá então, vou dar um pause aqui. Galera, segura aí que daqui a pouco o professor Juliano vamos conversar aí sobre educação. Simbora! Te vejo errando, isso não é pecado, exceto quando faz outra pessoa sangrar. Te vejo sonhando e isso dá medo, perdido num mundo que não dá pra entrar. Você está saindo
vai se encaixar. Tô aproveitando cada segundo antes que isso aqui vire uma tragédia. Não adianta nem me procurar, tem outros timbres, outros risos. Você estava aqui o tempo todo, só você não viu. E não adianta nem me procurar, tem outros timbres, outros risos. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Você está sempre indo e vindo, tudo bem. Dessa vez eu já vesti minha armadura, e mesmo que nada funcione, eu estarei de pé, de queixo erguido. Depois você me vê vermelho e acha graça, mas eu não ficaria bem na sua instante. Tô aproveitando cada segundo antes que isso aqui vire uma tragédia. Não adianta nem me procurar, em outros timbres, outros risos. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. E não adianta nem me procurar, em outros timbres, outros risos. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Só por hoje não quero mais você. Só por hoje não vou tomar minha dose de você. Cansei de chorar feridas que não se fecham, não se curam. E essa abstinência uma hora vai passar. Isso aí, Tafarel aí, pra quem não conhece, claro que muitos conhecem aí já, tem um programa aqui na web Rádio Misturebas. Qual é o teu horário sempre do teu programa, Tafarel? É isso aí, eu faço 2 horários. Eu faço o Plantão Misturebas das 18 às 19 e das 20 às 22 eu faço Território Nacional, tocando o melhor da música aí que está tocando na nossa região, no nosso Brasil inteiro, né? É um dos primeiros locutores aqui da... Isso, o Fábio me convidou e eu fui um dos primeiros. Beleza, aí, eu, legal. JJ e a turma. Beleza, então. Então vamos lá, então. Hoje aqui o nosso entrevistado, então, o professor Juliano. Professor Juliano, formado em matemática pela Uniaselv, pela FURB e também graduado, né? Graduado também mestrado, né? Mestrado em educação. Mestrado em educação e hoje... fazendo doutorado na FURB. Doutorado. Na FURB não, na Univale. Na vou fazer Univale doutorado da gente. em educação. E o professor Juliano Bona, né? Temos o Jus no sobrenome. É verdade. Né? Bona também. Mas não somos parentes, acredito bem distantes, talvez né, distante, das exato. ramificações. E conheço muito teu pai, tua mãe, a gente se criou praticamente ali no Bairro das Nações. Verdade. Eu morava na Rua Canadá, você na Rua Alemanha. Isso. Aqui no Bairro das Nações. E depois assim a gente se encontrou. Exatamente. Já há alguns anos aí na escola. Hoje trabalhamos juntos na Escola Municipal São Roque. E você é efetivo no município. Sim. E trabalha hoje também então na Univale e faz o seu doutorado lá. Isso. E hoje estamos aqui então para conversar um pouco sobre a inovação na educação, né? Que é um assunto assim muito vasto, mas Muito assim vasto. que a gente podemos assim nesse contexto trocar algumas ideias, né? Então, professor Juliano, eu deixo a sua palavra assim, primeiramente, por que o chamado de professor na tua vida? Assim, o que você foi? Foi alguém da família que já era? Ou como é que foi? Assim, essa história... como é que foi a tua história para entrar Pois primeiro é. no caminho como professor? Eu acho que história de professor é sempre interessante. Tu é professor, né? Tu Sim. sabe como é que é, né? Sempre o gosto pelo estudo, né? Eu acho que isso é importante, né? Pra gente se tornar professor, né? Eu lembro no ensino fundamental, a gente tá ali até o 9º ano, na nossa época era até o 8º ano, né? 8ª série, né? Se chamava. Mas no ensino médio isso foi despertando em mim o gosto pelas ciências exatas, né? Porque professor tem de diferentes áreas, né? Eu sou formado em matemática. E o gosto pela matemática, a princípio não tinha um gosto a ser professor.
porque tinha essa... Eu acho que hoje em dia ainda tem, né? Ser professor, às vezes, na nossa sociedade, o prestígio é baixo, né? As pessoas que pensam assim, tá, mas tu é professor... A gente às vezes escuta, né? Tá, mas tu não tem outra coisa pra fazer, né? Como é que tu foi virar professor? Então, a princípio, o gosto era pelas ciências exatas, né? Mas a vida vai nos levando, né? E então acabou surgindo a oportunidade de, em 2008, 2007, quando comecei a dar aula, ainda muito novo, né? Aula de matemática. E aí, logo em seguida... Fui fazer a licenciatura em matemática na FURB, e aí surgiu a oportunidade de fazer o mestrado, ainda também muito novo. E logo... Ali só te cortando. Você terminou o ensino médio, né? Você logo foi pra FURB fazer... Logo fui pra FURB. Primeiro eu pensei... 18 anos, 19 anos? 18 anos, 18 pra 19. Não tivesse trabalhado em nenhuma área antes? Não. Já não. Tivesse... Eu fui... O vestibular que eu fiz foi pra engenharia na época. Ah, certo. Engenharia mecânica, e passei por engenharia mecânica. Só que não, sabe, né? Aquela coisa de não é a minha praia, né? E aí eu decidi, não, vou fazer como eu ia bem nessas disciplinas da área das exatas. Pensei, não, vou fazer então uma licenciatura em matemática. E aí, como falei, né? Daí logo depois foi uma coisa assim seguida, né? Fui fazer o mestrado, aí terminei o mestrado. Fiquei um tempo fora, dei anos aula no ensino superior, né? Ainda estou envolvido no ensino superior. E aí logo agora surgiu a oportunidade em 2015 de começar a fazer o doutorado. Ano que vem eu vou terminar o doutorado em educação. E eu acho legal, Edson, dessa nossa conversa de hoje, trazer que é importante, e também os outros professores que estão escutando a gente, é realmente a experiência, né? Porque eu já tive experiência em todos os níveis, né? Atualmente tem um projeto na Prefeitura do Clube da Matemática, com crianças mesmo, do 4º e 5º ano. Já dei aula também no ensino fundamental, de 6º ao 9º. Já dei aula no ensino médio e também já dei aula no ensino superior e em pós-graduação. Então, a minha experiência, ela realmente passa por todos os níveis. E acho que essa bagagem é legal, inclusive pra gente trazer pra nossa conversa sobre esse papo de inovação, porque às vezes até os nossos colegas pensam que a prática na escola não é importante. E muito pelo contrário, ela é importantíssima, né? Importantíssima a prática como professor. E acho que é isso, assim, resumidamente, é essa... vida pessoal. Pessoal, exatamente. Legal, também tu tens ali, fechando com a tua vida pessoal, claro, é vasta também, mas aí você também tem ali, pessoal, lembrando, o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo, quiser compartilhar essa live ao vivo, vai compartilhando. Você pode também depois, a gente pode, o professor Juliano, poder passar para os nossos amigos. Claro que sim, com certeza. Alunos aí da Escola São Roque que estão vindo, nos vendo, quiser mandar celular aí, a gente daqui a pouco vai estar anunciando a galera aí que puder no programa. Eu quero mencionar o seguinte também, professor Juliano, você tem uma página no YouTube, né? Tenho. Cultura Fractal, né? Cultura Fractal, exato. Pense fora da caixa, legal. Esse pense fora da caixa seria... qual é assim, o objetivo, assim, no caso? É que, Edson, deixa eu te falar a história, posso, né? Pode, esse canal, o papo tá pra ti hoje aqui. Esse canal, ele surgiu justamente vinculado a essa ideia de inovação, né? Porque o nosso aluno... porque qual que é o desafio da educação? O maior desafio que a educação tem muitos desafios, né? No nosso momento histórico, né? Na nossa contemporaneidade, vamos dizer assim. Em 2018, para ser mais exato. E uma delas é aproximar, para os pais que estão nos escutando, sabem muito bem disso. As nossas crianças vivem no celular, gente. É fato isso. Né? Uma ferramenta de trabalho, né? É uma ferramenta, com certeza. Que eu queria escrever tudo num papel. Sim, com certeza. Eu também tenho o meu aqui, né? Isso. Então, qual a ideia do Cultura Fractal? A ideia do Cultura Fractal é trazer a matemática ou a educação, que é uma coisa que as nossas crianças, os nossos jovens, as pessoas que estão na faculdade, usam como ferramenta de estudo. Então, esse canal no YouTube, vocês podem acessar, quem estiver escutando pode acessar, inclusive agora, e se quiser se inscrever no canal pode, a gente tem 400 inscritos quase, atualmente. É um canal que ele tem como pano de fundo essa ideia de inovação. Legal. Inovação em que sentido? Inovação em trazer isso para o mundo das nossas crianças. Porque não adianta tu dizer assim, novamente repito, para os pais que têm filhos sabem muito bem disso. Não tem como tu trancar isso numa gaveta. Isso faz parte do mundo deles. Isso. Eles nasceram nesse mundo, certo?
Então, o que a gente vai fazer? Ficar negando isso o tempo inteiro, a gente não consegue controlar. Tu até pode tentar, como pai ou como mãe, tentar controlar isso. Mas a gente não consegue fazer isso o tempo inteiro. Então, a ideia do canal é trazer esse mundo que é do aluno para a mão dele. Ou seja, coisas que a gente estuda em matemática, assuntos diferentes. Para que esses alunos possam ter acesso, é o mundo deles, sabe? E essa ideia surgiu faz agora uns 5, 6 meses. Nasceu lá no doutorado, a ideia nasceu lá, Edson. Então, junto com o nosso orientador, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos tentar inovar no que a gente pode, né? No que a gente consegue. Nos limites que a gente tem. Então, o que aconteceu? A gente montou um estúdio parecido com esse aqui, certo? E a gente está fazendo aulas, gravando aulas, totalmente gratuito, não tem custo nenhum. As pessoas que estão escutando podem entrar lá no canal, se inscrever, não tem nenhum custo. Cultura Fractal. As pessoas podem entrar, as crianças podem entrar. A gente tem muitos alunos que entram e usam aquilo de diferentes formas para reforçar o que os professores ensinam na escola, ou como um assunto curioso, que a gente faz vídeos sobre curiosidades matemáticas, sobre assuntos que os alunos gostam, certo? Então eles ficam entretidos com aquilo. Então, pelo fato de ser um formato diferente, tá na tela, tá na mão deles, isso tá sendo um sucesso muito mais do que a gente achou do que ia ser. Então é uma ideia diferente, é uma ideia que traz inovação, que a gente precisa, né, de inovação na educação, né? Precisa pensar de coisas para trazer o nosso aluno. As crianças, já que você tem um grupo, você dá aula no 8º e no 9º ano, e também ali tens o projeto, né? Sim, o projeto do Clube da Matemática, exatamente. Clube da Matemática na Escola São Roque. Eu vejo essas crianças sempre animadíssimas. Sim. Eu vou às vezes interrompo a aula assim, eu vejo eles todos quietinhos lá, o professor ali. Até a gente até meio receio de estar ali interrompendo, né? Sim, né? Mas faz parte. Mas a gente assim, a gente vai na medida que a gente precisa também, né? Sim. Então, eu acho assim que é legal esse teu trabalho, professor Jean. Legal mesmo. Ô Edson, eu queria ir ainda mais, assim, ó, a gente que é professor, que é, assim, ó, vale também, porque tem muitos alunos escutando a gente hoje, Edson. Sim. Sabe? Tem muitos alunos escutando, e assim, eu digo pra ti, a gente que tem uma parceria legal, eu e o Edson, a gente tem uma parceria legal lá na escola, também falar pros professores. Porque muitas vezes, Edson, a gente fica assustado com tudo isso. Os professores ficam assustados. E eu me incluo com isso, a gente se assusta às vezes. Porque, Edson, se a gente voltar um pouquinho na história, há 10, 20 anos atrás, a única fonte de conhecimento que os nossos alunos tinham era na escola. A gente ia pra escola pra aprender, porque não tinha outro lugar. Não tinha. Quem é que sabia de matemática, além do professor que tu tinha lá na escola? Ninguém sabia. Acho que restrito, né? Hoje em dia, o aluno, ele tem um mundo na frente, da palma da mão dele. E não só na matemática, mas em todos os assuntos. Em todos os assuntos. A gente pode ver aqui a rádio, por exemplo, essa rádio aqui. Sabe, isso era uma coisa que há tempos atrás era uma coisa que a gente nem pensava que um dia podia ser feito, né? Esse tipo de coisa. Então, agora é a mensagem para os nossos colegas mesmo, né? Porque é normal a gente ficar assustado com isso. Mas assim, ó, eu tenho convicção como profissional nessa área, que se a gente ficar muito restrito a isso, assim, muito travado a isso, tu acaba afastando o teu aluno de ti, tu entende? Então, tu perde ele. E aí, a gente cai naquelas coisas que a gente vê né? na escola. O aluno tá na escola, mas ele não tá. Ele não vê a hora de bater o sinal pra ir embora, tu entende? Pra poder pegar... É triste isso, né? Mas pra poder pegar o celular dele... Fica agoniado, né? Sim. Ele vê como uma obrigação. E aí, de novo, falo pela terceira vez hoje no nosso papo. O pai que tá escutando em casa, ele sabe disso. O filho chega em casa, ele não quer nem comer. Ele quer ir direto lá no celular ver, no computador, tu entende? Ele quer aprender por aí. Então por quê? Por que a gente não pode fazer isso junto com eles? Por que a gente não pode pensar a educação paralelamente nesse contexto junto? Isso não significa, os professores que estão nos escutando, não significa que a gente não vai dar a nossa aula. Eu uso o quadro lá normal, como a gente usava também, quando a gente era aluno. Mas por que a gente não pode trazer isso junto? Por que a gente não pode aproximar isso? Por que a gente tem que distanciar o nosso aluno e julgar muitas vezes isso? Eu acho que hoje eu te pergunto, né, professor Juliano, né?
qualquer professor, assim, nos seus limites, eu acho que com a internet que nós temos, Claro que consegue, pode. né? Se Com aproximar certeza. na inovação. Pode. Mas Claro antes que de mais pode. nada, professor João, eu vou dar uma descansadinha na voz. Claro que pode, sim. E eu quero anunciar aqui o Tafarel já vai preparar uma canção ali que eu pedi com tanto carinho aí pra ele poder fazer umas canções aqui com a gente, né? O Tafarel tá aqui. E eu quero agradecer a todos assim que estão aí compartilhando. Eu tô vendo aqui muitas mensagens no Facebook aqui, né? O pessoal tá aqui, ó, Fernando Krieger, Anderson Roberto, dando seu bom dia, o Davi Ribeiro, aqui, ó, a galera compartilhando e participando do nosso programa, né? Isso é muito legal. E depois também, como eu mencionei no começo, o pessoal que quiser compartilhar novamente esse vídeo aí, vai estar disponível na live, eu vou também postar no YouTube, para o pessoal poder tá aí tirando as suas dúvidas quanto à inovação na educação. Eu quero também aqui, ó, mandar um grande abraço para o Bazar da Rose. O Bazar e o Brechó da Rose são mais de 1000 peças selecionadas, tudo em bom estado. Roupas de inverno e verão, moda masculina, feminina e infantil. Estamos atendendo das 9 às 18 horas, de segunda a sábado, no final da Rua Portugal, 677, Bairro Imigrantes, em Timbó. O fone para contato da Rose é 3382-4863. Economia e sustentabilidade, vista essa ideia aí da nossa amiga Rose, beleza? Então, Tafarel, qual é a nossa próxima canção pra galera que tá nos vendo aí, nos vindo, os teus fãs também da música, da rádio aí? Qual é a canção, Tafarel? Legião Urbana, Tempo Perdido. Nossa, adoro essa música, eu vou cantar junto se eu puder aqui. Vamos lá! Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagens, e selvagens, e selvagens. Veja o sol desta manhã tão cinza, a tempestade que chega é a cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distante de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora. E o que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens. É isso aí, Tafarel Borges aí, mostrando seu dom na música aí pra galera. Aqui o Cristiano Urbanski aí, dando seu bom dia Edson, bom dia Cristiano, aquele abraço, melhoras pra ti, meu amigo aí, que fez a cirurgia na perna. Daqui uns dias eu tô te visitando aí, fazendo uma aulinha aí contigo de violão, contrabaixo, beleza aí? Tamo aí
Manda um abraço pro teu irmão André, pra toda a tua família, beleza, companheiro? Aí também o Moacir, da banda JP, aí dando aí o seu alô aí pra galera. Moacir, o Joacir aí, os meus amigos aí, músicos também, né, Tafarel? Pessoal da JP, banda JP, muitas festas aí, a gente aí se encontrando aí, galera. Então vamos lá, dando continuidade em nosso papo. E agora aqui, hoje, no nosso programa Papo Aberto, o nosso amigo professor Juliano aqui da cidade de Timbó, professor Juliano Bona. Professor Juliano Bona, tem uma perguntinha pra ti aqui, o que eu bolei aqui em casa, né? Não sei se vou tá dentro no teu aspecto aí, mas assim, em sua visão, então, hoje você já falou uma forma bastante resumida, descontraída, mas assim, a sua visão, então, hoje, como você acha assim, como está a educação? Mais ou menos você já mencionou, né? Você colocou a inovação, já jogou um pouco as formas que a gente consegue manipular ali, trazendo a inovação, a tecnologia junto para a sala de aula, para todos os professores que estão vindo nos vendo. Mas assim, hoje assim, como você vê hoje a educação escolar atualmente? Hoje assim, o que você acha? Você já mais ou menos, praticamente já falou a resposta, assim, né? Mas talvez você vai até repetir. Não, mas acho que assim, ó, eu acho que pensar a educação hoje, a gente pode ir para diferentes caminhos, né? A gente pode pensar, por exemplo, a educação num contexto político, né? Qual é o desafio da educação no contexto político? Só isso, Edson, dava uma conversa de 1 hora, sabe? Então, a gente poderia pensar a educação e os desafios da educação atualmente em diferentes contextos. Mas acredito, até pela pesquisa que a gente desenvolve lá no doutorado, acredito que uma das principais, com certeza não é a única, mas uma das principais é justamente essa que a gente estava conversando antes, que é como trazer o nosso aluno de corpo presente na escola. Como fazer com que o nosso aluno... Porque tem aluno que vai para a escola, mas não frequenta a escola. É estranho tu pensar isso, tu entendes? Ele vai, mas não vai. Ele vai e fica totalmente disperso, desligado totalmente. Em alguns momentos a gente sente como... tu também sabe, tu já, né? Enfim, tu tens uma atuação grande na educação. Em alguns momentos a gente sente esse start, né? Dentro, assim, ele se liga, mas depois ele volta, né? Nessa... Então, o desafio, Edson, daí pra fechar, assim, pra gente pensar juntos, é como fazer isso, né? E é uma coisa assim, ó, é uma resposta, como fazer com que o nosso aluno participe efetivamente da escola. É uma resposta que depende de muitas outras. Porque, por exemplo, a realidade do nosso sistema educacional aqui de Timbó, falando agora aqui de Timbó especificamente, é um sistema que a gente é privilegiado. Quem já andou aí pelo Brasil, eu já tive a oportunidade de viajar até em outros países mais carentes, mas aqui no Brasil a gente não precisa ir longe. A gente tem casos, Edson, de escolas que os caras têm goteira caindo em cima da carteira do aluno. Sabe? Então, como é infraestrutura? Aqui em Timbó a gente não tem esse problema, porque as nossas escolas são boas. Para quem as escolas do estado e do município, elas são escolas que têm uma estrutura excelente. Só para citar um exemplo, vai no Rio Barbosa, por exemplo. A estrutura do Rio Barbosa é uma estrutura que chama atenção. Como é boa. Nosso amigo diretor Isso, exato. E outras escolas do município, o São Roque, o Erwin Prade, eu vou esquecer, claro, de várias outras escolas aqui, mas as nossas escolas têm uma infraestrutura boa. E aí a gente pode pensar assim, tá, se o problema da educação, um dos desafios da educação é trazer o nosso aluno para a escola efetivamente, e um dos caminhos é a inovação, como é que tu vai pensar nisso? Como é que tu vai pensar isso? Olha só que complicado, Edson. Como é que tu vai pensar isso numa escola que tá caindo, cara? É verdade. Tipo, como é que tu vai exigir do professor que ele faça a inovação? Olha que complicado. Que ele tenha uma atitude diferente se a escola onde ele dá aula não tem telhado, cara. Então, que nem tu falou a palavra certa, somos privilegiados porque temos uma estrutura boa. Aqui sim, nós temos uma estrutura muito boa. Uma secretaria que sempre nos apoia. Nossa, com certeza. Né, que falando agora no município de Timbó. Queria mandar um abraço pro Alfro também, que sempre... o nosso secretário. Talvez um dia até a gente traga ele aqui também para dar uma palavra aí, né? Um grande abraço pro Alfro, o meu grande amigo aí. Todo o pessoal aí que trabalha na Secretaria de Educação. Nossa, todos eles, sim. Sempre nos atende bem. Então é o seguinte, eu acho que é que nem tu falou uma palavra ali. O professor tem aquele o medo, sim. Não é dizer aquele receio, né? Uhum. E ele vai ter que buscar
buscar, né, as formas, né? Com certeza. Tem E que assim, buscar, né? ó, Edson, a gente não tá aqui, cada um vai trabalhar dentro do limite que tem. Eu tava falando antes, a gente tava conversando das escolas, dessas mais precárias, justamente para enfatizar isso. Como é que o professor ele vai pensar numa coisa diferente se ele tem um problema maior para resolver? Tu Não entende? dá motivação, como é né? que ele vai pensar, por exemplo, no Cultura Fractal? A gente é privilegiado em poder pensar num projeto desse. Por quê? Porque a gente não precisa se preocupar com as coisas que vêm antes. As nossas escolas já são boas. Então, a partir da escola já sendo boa, a gente pode pensar além. Eu tô pensando antes. Se tu não tem uma escola com uma infraestrutura boa, tu já pensou? É verdade. Ó a dificuldade de um professor e dificuldade coerente. É entendível por que o professor tem toda essa dificuldade. Ele tem alunos que têm problemas muito maiores do que pensar se ele sabe resolver uma equação do segundo grau. Tem alunos que, claro que agora eu vou ser talvez exagerado, mas tem alunos com problemas sociais, familiares graves, sabe? Então, inclusive de cumprir as suas próprias necessidades, ter uma alimentação adequada. A gente pensa, isso não tem aqui na nossa região. A gente que trabalha na educação sabe que tem, sabe? Então, essa coisa de responder, voltando para a nossa pergunta inicial, essa coisa de responder como a gente vai fazer, como a gente vai pensar a educação atualmente. É uma resposta muito complicada, porque ela passa, essa resposta passa por contextos de análise diferentes, tu entende? Essa resposta vai ser diferente numa escola que está caindo, que tem goteira na sala de aula, e de uma escola que tem toda a estrutura, tu entendesse? Já muda, porque a escola, que nem o São Roque, por exemplo, que a gente trabalha, é uma escola que tem toda a estrutura. Então a gente pode pensar além da estrutura dela, tu entendesse? A gente pode pensar na inovação porque a gente tem alunos que, na sua maioria, não tem problemas sociais graves. Mandar um beijão para a diretora Vânia, sim, que também está vendo sim, nos com certeza, mandar um abraço para a Vânia. Legal. Então, professor Juliano, a gente, como a gente mencionou, o assunto de inovação vai longe. Meu Deus, a gente poderia fazer... Temos tempo. Então aqui, professor Juliano, bolei mais uma pergunta aí, sim, antes claro. do Tafarel fazer mais uma canção para descontrair a galera. Então ali, vamos já fechando aí no segmento, que sabe, o professor tem aquela mania de fazer o começo, o meio e o fim, né? De qualquer coisa que faz. Então aqui, não só, mas pra gente se organizar, né? Claro. Como pensar, então, talvez, como eu já repito, talvez tu até respondesse na nossa conversa, mas assim, só para dar um segmento aqui e para fechar. Como pensar a inovação? Como pensar a inovação? Ou a diferença, né? Inovação ou diferença, né? Que são ali sinônimos, no caso, né? Nesse contexto. O que tu acha? Assim, ó, Edson. Inovação ou a diferença, né? Como pensar na inovação ou na diferença de um professor, de dar aula, como puxar para ele, né? Fazer a diferença, colocar a inovação no seu trabalho. Sim. Agora para os professores que estão escutando, nossos amigos, né? Nossos amigos parceiros, até para mim, porque eu não sou perfeito, sou limitado. Todos nós não somos. Que aprender. Com certeza. A gente aprende muito e assim, eu sempre digo que eu também sou um privilegiado porque tive uma família, né? Que tá escutando a gente. Sim. Uma família que me permitiu estudar, né? Poxa, assim, de fazer o doutorado, de estar terminando o doutorado ano que vem. Eu vou ficar um tempo, provavelmente ano que vem, em Portugal, vou estudar lá. Então, é um privilégio para mim como professor e também devo muito à minha família, claro que sim. Mas falando especificamente para os professores, cada um vai ter uma maneira diferente de fazer isso. A gente não tem uma receita a dizer. O professor Juliano, ele achou um caminho de fazer alguma coisa diferente através de um canal no YouTube, certo? Mas um outro professor, ele pode, a partir do contexto de trabalho dele, Edson, pensar em uma atividade diferente ou uma atividade de inovação, partindo do contexto de trabalho dele, sabe? E isso pode... Quando a gente pensa em inovação, a gente logo pensa numa ideia capitalista, de que para fazer inovação tu tem que encher uma sala de computador, tem que fazer... Isso não é inovação no nosso papo, e lá no doutorado, é uma coisa que vai além disso. Inovação pode ser uma coisa simples.
Por exemplo, um professor que ele tem como prática aulas tradicionais. Eu não estou julgando, eu também dou aulas tradicionais. Que os alunos ficam sentados um atrás do outro, e em momentos eles têm que ficar em silêncio. A gente não está julgando isso, isso é importante. Mas assim, ele pode na sua aula pensar em inovação, às vezes contando uma história fora da sala de aula. Inovação não é tu entupir o cara de tecnologia. Inovação é tu fazer uma coisa pequena que vai trazer o teu aluno para ti, tu entende? Ele vai chegar mais próximo de ti. Então, ele vai ficar animado. E outra, eu sempre digo, e lá no doutorado a gente estuda também, inovação às vezes pode ser um passeio no Morro Azul. Tu sai dessa coisa da escola só, sabe? Essa lógica às vezes que é repetitiva, que é sempre a mesma coisa, tu entendesse? Então, inovação, para os professores que estão escutando a gente, inovação no nosso papo não precisa ser necessariamente uma coisa vinculada ao celular. O professor Juliano, particularmente, achou isso como um meio, mas isso não significa que seja a verdade. Tu pode ser um outro professor pode achar uma outra maneira diferente e até muito melhor do que essa, de fazer uma coisa diferente. Então, eu acho que pensar a diferença e pensar a inovação não precisa ser esse bicho de 7 cabeças, tu entendesse? Essa coisa de que, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir fazer isso porque eu não tenho, agora para os professores mais antigos, eu não tenho conhecimento o suficiente, Edson, de conseguir fazer um site na internet, por exemplo, tu entende? Pode ser de coisas pequenas, a gente não precisa pensar num abraçar o mundo, tu entende? Não é um elefante branco. Não, claro que não, a gente pode pensar em coisas simples. E hoje sabe? também nós estamos rodeados de amigos, né? Assim, Sim. eu acho que se eu tenho uma dúvida, eu posso pedir ajuda também, né? E outra, Edson, a gente vai se auxiliando. Né? A gente tem, assim, a gente que trabalha na educação, a gente que é parceiro lá, a gente sabe, às vezes a gente tem uma ideia, e pros pais que estão escutando, a gente tem uma ideia assim, muitas vezes errada, de que os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos jovens que estão na faculdade lá, fazendo a sua graduação, a gente pensa muitas vezes assim, a nossa geração não quer nada com nada, a nossa geração não pensa, a gente está muito enganado, gente. São muito mais inteligentes, assim, eu vejo assim, eu dou aula, às vezes dou aula de música, né? Aí ali na Tafarel, se tu quer participar, pode conversar. Sim, no Bar das Nações nós temos um projeto, oficina de música ali toda segunda-feira. A gente troca as experiências musicalmente. E aí tem criança, às vezes, com o pai que traz a criança com 12 anos. Eu vejo assim, quando eu tinha 12 anos, eu penso assim na minha mente, eu não pegaria tão rápido. Mas claro, as nossas crianças são muito inteligentes. Mas é porque a informação é muito rápida. É muito inteligente. Eu sempre digo, você não vai só por aqui que eu tô te passando. Vai em casa, pesquisa na internet. Tem aulas lá, por exemplo, eu ensino a nota no teclado. Vai em casa. Você vai aprender mais em casa, no computador, certeza. Na internet, celular. E a pessoa volta no outro dia. Eu fico abismado do que a criança pega tão rápido, facilmente. E isso tem a ver, Edson, com a nossa função como professor, orientar isso, tu entende? Impulsar a criança, Sim. dar assim motivação para que ela busque essa ferramenta. Com certeza. Que se você só jogar o celular na mão dela ali, ela vai fuçar aquilo que tá ali. Com certeza. Mas agora, se um professor, seja quem for, um orientador, um pai, uma mãe, ele vai dar impulsão para ele vai assistir, agora tu vai buscar. Sabe, porque ele vai se sentir importante. Claro. Sabe, porque ele vai buscar sozinho, né? Ele quer te mostrar, poxa, Edson, olha aqui, meu, que legal. Eu consegui fazer. Isso. Né? E o bacana é que eu vejo que isso falta, né? Não é que falta, hoje em dia talvez não, mas a gente tem que cativar, né? A gente tem que pensar em cativar o aluno. Como a gente falou, o aluno está lá 4 horas, praticamente 200 dias, né? 200 dias. 200 dias ali, tudo que ele quer ver, ele quer terminar o horário para ir para casa. Com certeza. E é um desafio, como tu vai fazer? Tu tem que, eu penso assim, que nem professor de matemática. Matemática, a gente acha assim, o que eu vou querer usar? Uma vez eu até fiz uma brincadeira com o professor. Tá, professor, para que eu vou usar isso aí? Ele, eu não sei, mas eu tô há 30 anos. Né? Eu até achei engraçado, mas eu acho legal tu mostrar que a matemática ela é mais abrangente. Em si, não só matemática, história, português, tudo, né? Geografia, tudo. Como tu falou, levar para fora, levar o aluno fora, mostrar, a matemática a gente pode calcular um carro vindo a tal velocidade, se frear, quanto tempo ele demora para frear. Isso tudo a gente utiliza a matemática. Então tu tem que
botar aquela semente da dúvida do aluno para que o aluno ele tenha interesse. Hoje a gente vê a falta de professores de matemática e física porque não tem aquele interesse. Verdade. Aquele interesse, porque acha que é algo mais chato, mas se for ver, não, Deus, né? Se for ver hoje um perito de uma delegacia tem que ter tem a aula de matemática, tem Sim. com Claro, cálculos, com né? certeza. Para saber. E é legal escutar o Tafarel porque ele é pai, né? Sou pai. Então, é legal um relato de um pai. A gente escuta muitos pais, né, na escola, não é, Edson? Verdade. Então, essa visão, essa parceria entre a família e a escola, acho que é bem importante. Edson, só queria frisar mais um detalhe. Eu acho que a gente vai encerrar nosso papo. Essa é a minha... depois a gente vai voltar. Ótimo. Então tá bom. Então eu vou deixar pro último bloco, então. Pode ser? Fechou? Vamos fazer uma canção, Tafarel, pra descontrair mais uma vez. A gente não tem mais você. Qual é a próxima canção? Era um garoto? Essa eu adoro essa música. Então aí, galera, papo aberto. Pessoal aí que tá vendo, nos ouvindo, quiser mandar a sua perguntinha aqui pro professor Juliano, estamos aí à disposição, beleza? Agora deixa eu par aí com o Tafarel Borges aí. Segura, Tafarel. Era um garoto e como eu amava os Beatles e os Rolling Stones, girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia 1000 garotas afim. Cantava Help em Ticket to Ride, Oh Lady Jane Yesterday. Cantava Viva a Liberdade, mais uma carta sem esperar. A sua guitarra o separou, fora chamado pra América. E stop com Rolling Stone, stop com Beatles songs. Mandado foi ao Vietnã lutar com o Vietcong. Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones, girava o mundo, mas acabou fazendo a guerra no Vietnã. Cabelos longos não usa mais, não toca sua guitarra e sim um instrumento que sempre dá a mesma nota. Ratatata. Não tem amigos, não vê garotas, só gente morta caída ao chão. Ao seu país não voltará, pois está morto no Vietnã. E stop com Rolling Stones, stop com Beatles songs. No peito um coração não há, mas 2 medalhas sim. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Linda canção aí dos Engenheiros do Havaí, né? Pra dizer bem a verdade, essa canção é uma canção de um italiano. Ele fez em 1966. Quem trouxe pro Brasil em 1967 foi os The Fevers. Eles trouxeram, uma versão muito show de bola. Só que em 90 o Engenheiros do Havaí regravou ela e estourou a banda, né? Mas ela é uma canção de 1966. Era um ragazzo que, como tu sabe, fala em italiano, eu amava Beatles. É verdade, eu cheguei a cantar essa canção, assim, a letra não me lembro agora de cor, né? Mas a gente tocava na Festa Itália e eu peguei essa letra em
italiano. Italiano, nunca E escutei italiano. eu cantei na festa, nós cantamos na Festa Itália, e era um garoto. Eu tenho a letra em casa, tudo, né? Postina, que lá é só música italiana, né? Até tem agora a Festa Italiana. Não sei se é Os Incríveis. Os Incríveis, acho que Que isso. trouxeram em 1967 essa música. Legal. Legal mesmo. Bom, então vou dar uma continuidade aqui, que falta alguns minutinhos. Eu tenho uma última pergunta pro Show senhor de Juliano. bola, vamos lá. A gente acho que deu pra trazer assim uma motivação legal para os nossos amigos professores, né? Sempre é algo a mais a gente. Com certeza. É porque eu acho o seguinte, a pessoa nunca deve chegar naquele momento e assim, ó, eu já sei tudo, né? Mas sempre certeza aprende. que não. Por exemplo, durante o ano a gente tem sempre os cursos, né, para os professores, né? certeza. Que é para a gente poder aprender mais, né? Estar por dentro dos assuntos Com da certeza. escola, né? E é o seguinte, então. A minha terceira e última pergunta é assim, ó. Quais hoje, então, você já respondeu várias ali, né? Uhum. Mas só para fechar o segmento, quais as alternativas que temos para implementar iniciativas de inovação educacional? Acho que você já respondeu ali antes, né? Eu Cada queria- um pode buscar da sua forma, né? Não Sim. só que nem você tem o seu canal no YouTube, no canal no YouTube, né? Isso, Sim, né? é um canal, Cultura Fractal, né? Cultura Aí Fractal. tem todos aqui o www. Tem o Instagram, tem o Facebook, É só tem digitar tudo ali. Cultura Fractal, Já vai aparecer. Né? E o Fractal é FRACTAL. Fractal, na verdade, é uma figura geométrica lá. Não vou entrar agora nos detalhes. O pessoal tem aquele gostinho de poder entrar lá e Claro, ver, pode né? entrar, se inscrever, enfim. A gente tá agora com esse projeto aqui, ele começou faz pouco tempo, né? Agora vamos fazer 5 meses. Como falei antes, é um projeto que nasceu lá em Itajaí, mas eu sou timboense, né? Sim. Moro aqui. A gente tá aplicando aqui em Timbó, tem pessoas de outras cidades também que já estão participando. A ideia do canal, até agora para os pais, né, novamente, é um canal que fala de assuntos relacionados à matemática, né? Assuntos relacionados à matemática, abordados de forma diferente. Primeiro que o diferente ali é no formato já, né? A pessoa vai ter isso no celular ou no computador, a criança vai ter acesso a isso, ou o adolescente, ou a pessoa que está no ensino superior fazendo, porque tem matemática de todos os níveis, né? E o Cultura Fractal nasceu dessa ideia. Ele nasceu da ideia de trazer uma coisa diferente, de fazer um movimento de inovação na educação que possa atingir diferentes níveis de alunos, os pequenos alunos, né, os alunos do ensino médio. Ontem à noite eu estava no Rui Barbosa, fiquei ali, conversei com alguns alunos, fazendo a divulgação do canal. Na verdade, Edson, o teu programa é o primeiro programa que a gente está fazendo, divulgando efetivamente Que honra, o canal. né, aqui na Web Rádio Misturebas. A honra é toda minha. E a gente está estruturando, então é o primeiro local, vamos dizer assim, que a gente está falando isso de forma mais aberta, até porque a gente não tinha uma estrutura no canal ainda que estava adequada. Ainda não está. Porque vocês sabem que como aqui na rádio, para montar uma estrutura de áudio, de imagem, não é tão fácil, né? Exato, eu inclusive me surpreendi porque eu não conhecia nada sobre isso. Comecei a gravar os vídeos, porque nós, né, a gente é metido, né? É verdade. A gente quer fazer, né? Até tu me pedisse qual é Exato, a iluminação. Quando eu te pedi... nessa parte a gente não conhece Enfim, muito também. aí né? eu tava com dificuldade, tem um espaço lá, né? E tava com dificuldade de fazer a iluminação. Enfim, os primeiros vídeos não saíram assim como a gente queria, né? Mas os últimos vídeos, que são os últimos 5 vídeos que a gente fez, eles já saíram com uma qualidade muito boa. Então, a gente tá a cada semana reforçando e tá melhorando o nosso espaço ali, que é a maneira que eu consegui, ou as pessoas que estão envolvidas lá no doutorado, que a gente conseguiu, são semanalmente. A gente tá postando em média... A gente tá fazendo, assim, o nosso objetivo é 3 vídeos por semana. Feito lá em Itajaí, no estúdio? Não, a gente tem um estúdio aqui em Timbó. Aqui em Timbó. A gente começou com gravações, as ideias lá em Tens Itajaí. mais algum professor nesse projeto? Tem a minha esposa, né, Sim. a Camila, né, que Um tá abraço, envolvida Camila. também. A Camila também tá escutando. Certo. E tem as pessoas que estão orientando a gente na parte pedagógica, Legal. Edson, que é a parte de como fazer de forma resumida e bem sintética os vídeos, tu entendesse? Porque a ideia dos vídeos não é fazer vídeos de 1 hora, né? É fazer vídeos mais curtos, né?
para que mais rápido, exato, tu atinge mais. E também- uma hora acaba cansando. Exato. 9, 10 minutos, Então, às vezes. como a gente quer fazer diferente, então a gente quer sintetizar isso, Edson, em movimentos, em vídeos menores. Eu sei que o nosso tempo está quase estourando, né, Edson? Mas assim, para finalizar essa ideia do canal, né, que é uma ideia nossa, mas novamente encorajar os professores, sabe? Eu acho que a gente precisa dar o primeiro passo, né, de fazer algo diferente. Eu lembro que quando eu comecei o doutorado, como timboense, eu sempre pensava, mas eu vou ter que ir para Itajaí, cara, toda semana, cara. Até eu cheguei a mencionar. O Edson já perguntou pra mim isso. Guerreiro, hein? Porque assim, ó, e toda semana pegar a nossa linda 470, perigo, uma maravilha, sabe? E assim, ó, ir pra lá, estudar, a gente sabe, pra quem fez já alguma vez, não é fácil, sabe? Doutorado é uma coisa que puxa muito, muita leitura, muito estudo, mas eu acho que é o primeiro passo, sabe? Que tu tem que dar. Então, eu acho que todo mundo pode fazer isso nas suas limitações, tu entende? Naquilo que tem como ferramenta. Isso aí, então, professor Juliano Bona, dando seu papo aqui no Papo Aberto com Edson Bona, hoje na companhia do nosso amigo Tafarel Borges, né? Este sábado aí que essa conversa nós teríamos aí amanhã toda. Poderia conversar muito mais. Falar com a galera. Também nem falamos do teu livro. A gente tem livros publicados também. Tem o teu livro, mas a gente que já comprei também, são 3 agora já. Eu comprei um que falava já da inovação sim, ali, né? Sim. Já tem 3 livros. Tem 3, Agora a gente tá planejando para escrever o próximo ano que vem. Isso. As pessoas que estão vendo a gente pode pensar que, poxa, mas a gente já fez tanta coisa, né? Vamos pensar. E a gente nem é tão velho assim. Não, né? é verdade. Mas é que. Quanta coisa ainda Metido, pode né? fazer. Metido, né? E além disso, Edson, a gente começou muito novo, né? Verdade. A gente começou a estudar e não parou mais, né? Então, esse ciclo que vai encerrar na minha vida ano que vem. Eu entrei tarde na educação, né? Mas eu assim, quando eu terminei o meu ensino médio, eu nunca me esqueci, mas só que não tinha essa oportunidade. Exato, que a gente tem hoje, né? Mas assim, enfim, eu tô muito contente, muito feliz. Pra mim, assim, olha, abriu tantos caminhos, assim. Nossa, a educação é muito legal. Foi essa comunicação que nós temos aqui hoje com a Web Rádio Misturebas, né? Poder mostrar o trabalho. Eu gosto muito de estar mostrando o trabalho aqui da nossa comunidade, amigos, professores, músicos, principalmente, né? E professores. Sim. Porque também é nosso segmento aqui, né? Sim. Que a gente se encontra. Edson, queria parabenizar novamente o teu programa, muito legal. Assim, obrigado, assim, ao nosso papo, acho que foi muito legal. Queria agradecer mesmo. Queria estender também um abraço às pessoas que estão escutando a gente. Nossos alunos, que a gente fez uma propaganda ontem. Um abraço a todos eles. Todos os alunos. Você fala o nome de um, depois a gente esquece. E eu também queria aproveitar, além de agradecer vocês aqui da rádio e aproveitar esse momento, porque é tão difícil hoje em dia a gente sentar para conversar, cara, sobre assuntos importantes que a gente tem para conversar. E também queria aproveitar a oportunidade de mandar um abraço muito grande para as pessoas que já estão inscritas no nosso canal. A gente tem quase 400 pessoas envolvidas já diretamente com esse canal. Então, queria realmente dar um abraço em cada um por esse microfone aqui, né? Dizer que a gente está muito feliz realmente com esse projeto. A gente espera expandir ainda mais e convidar as crianças, os adolescentes a participar com a gente, porque acho que é uma coisa que eu carrego, que meu pai sempre falava lá desde quando a gente era pequeno. Conhecimento é uma coisa importante. Muito importante para a vida de cada um. Não importa a área que você seja, não importa se você seja professor, um atendente, ou um engenheiro, um médico, não importa a função que você tenha na sociedade. Eu acho que o conhecimento é uma coisa importante. Isso vale para as crianças que estão escutando a gente agora, sabe? Isso pode ser que quando a gente é menor, assim, adolescente, a gente talvez não tenha o senso de analisar de como isso é importante. Eu já dei aula na faculdade, dou aula na faculdade há muito tempo já, e tenho muitos alunos mais velhos do que eu. Muitos alunos com mais de 40 anos, inclusive. E todos eles, Edson, dizem a mesma coisa para mim. Eles dizem assim: professor, eu deveria ter estudado quando eu tinha a idade para fazer isso. Mas não importa a idade, né? Não importa a idade, mas eu tô dizendo assim, eu tô falando isso, Edson, para enfatizar para os nossos adolescentes que estão agora... Aproveitar o momento. Aproveitar a fazer. Claro que não tem idade para estudar. Toda pessoa pode estudar em qualquer idade.
mas eu tô dizendo assim, ó, que todos os adultos que eu encontro, eles dizem a mesma coisa. Eles dizem, eu deveria ter feito eles olham antes. pra trás e Deveria ter feito Legal. Eu antes. vejo minha madrinha tem 60 anos, ela se formou na faculdade, ela disse, Tafarel, conhecimento incrível. Nunca é demais. Legal, então. Professor Juliano. Um grande abraço pra vocês, pessoal. Obrigado a toda a galera. Compartilhe, visualize esse vídeo e até sábado que vem, se Deus quiser. Um abraço. Tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.